dos que improvisam e dos que se preparam para falar. É isso que se trata hoje, o nosso ensaio curtinho, de apenas 2 páginas. Estamos ainda bem no comecinho, eu tô muito fodido. Enfim, dando continuidade da nossa série, respondendo aí ao público, a grande enxurrada de perguntas dos meus seguidores, fãs, um total de 0 pessoas perguntaram por que eu dei uma pausa aí nos vídeos. E bom, por motivos de forças maiores, TCC, comendo meu rabo, 4K HD, eu tive que dar parada, tava muito pesado para mim. Mas voltando, esse ensaio que vamos falar hoje, ele é bem curtinho, muito massa. Já deixa aqui a pergunta para você. Você é mais dos que improvisam ou dos que se preparam? Eu acredito que eu seja dos que se preparam. Quando eu estava lendo esses das paginazinhas, eu fiquei me pensando, eu sou um ou outro. Não, eu sou mais um, não, eu sou mais outro. Eu não sei. Acredito que as experiências se comprovam que eu sou mais dos que se preparam. Tanto aí pro TCC, né? Eu tive que treinar. E eu fiz apresentações sem... assim, pro nosso grupo de pesquisa lá, né? Se preparando demais na improvisação. E eu me saí mais nos discursos que eu me preparei. Mas, se você se preparar, você acaba ficando refém da sua memória. Às vezes pode vir uma certa palavra, alguma certa nomenclatura que você foge da memória e lascou. Inclusive já aconteceu isso várias vezes, gravando esse vídeo mesmo. Já é a 5ª vez que eu gravo esse vídeo, porque acontece alguma coisa, para de gravar, a câmera trava, enfim, eu acho que eu não sou um bom improvisador, mas eu acho que eu tenho um bom discurso. Enfim, e vamos lá. O Montaigne disse que certos grupos podem se beneficiar se você for mais improvisador ou se você for mais que pondera seus discursos, né? E quais são os exemplos? Bom, um advogado. Um advogado, conforme vai evoluindo ali a discussão, apresentando mais fatos, mais provas, requer que ele vá continuamente recalculando rotas. Ele vai ter que fazer mudanças ao longo do caminho, que se ele preparar um discurso de antemão não vai ser muito bom. Então, é mais agradável que um advogado seja um bom improvisador. Por outro lado, temos aqui os predicadores. Eu realmente não conhecia essa palavra, predicadores. Inclusive, outra palavra que eu não conhecia era apanágio. Apanágio significa inerente, benefício, privilégio, coisas assim. Então, predicadores têm a apanágio de serem bons ponderadores, né? Prepararem seus discursos. Predicadores acredito que sejam os líderes, figuras assim mais elevadas, cargos talvez religiosos, políticos, que têm essa oportunidade de preparar e acredito que sejam bons preparar o seu discurso. Uma classe que eu acredito que seja muito bem beneficiada de se preparar é os professores, né? Eles preparam ali sua aula, então vai seguir um ritmo lógico, um fluxo lógico, que é muito importante, de desenvolver ideias, logicamente, para que o seu aluno entenda melhor. E com aquela ideia já desenvolvida, você replica para todas as suas salas. Quem é professor sabe que você faz a mesma aula, por exemplo, mesma aula para a turma da manhã, da tarde e da noite, né, sobre o mesmo assunto, tá ligado? Até as mesmas piadas já é tudo já pensado, ok? Bom, ok. Aqui nessas 2 páginas também conta 2 historinhas de pessoas que têm esse perfil mais ponderador e de mais ser improvisador. Bom, aqui fala primeiro de um Papa Clemente e o rei Francisco I. Ia ter uma reunião do Papa com o rei e essa outra pessoa ia participar dessa reunião, ia abordar alguns assuntos e tal. E o que ele fez? O Papa vai estar lá, o rei vai estar lá, eu vou preparado, vou safo. Então, ele se preparou, dias e dias, ensaiou, ó. O cara se lascou para preparar seu discurso e aí decorá-lo, aprender, tá ligado? Chegou no dia, o Papa falou assim: parceiro, bora mudar o discurso, vamos falar sobre outra coisa. O cara mamou geral. Enfim, o que aconteceu com ele?
Ele se preparou tanto e acabou que no final mudou o tema do discurso, o tema ali da conversa, e o cara simplesmente ficou quieto, ficou calado, não falou nada. Isso é o que acontece, um dos perigos de que pode acontecer em certas situações, né? Outro exemplo que ele dá aqui é de um cara chamado Severo Castro, na verdade, que ele era um bom improvisador. Quanto mais ele treinava, mais ruim era o seu discurso. Mais ruim? Pior era o seu discurso. E os adversários dele não tentavam estimular ele, fazer perguntas ou deixar ele irritado, porque isso engrandecia seu espírito e aí que ele ficava doido e ficava. Aí que fluía mesmo esse espírito de, é, de improvisador. Né? E bom, o Montaigne, ele era improvisador ou se preparava para falar? Pelo que eu entendi, o Montaigne ele era mais do tipo improvisador. Tanto é que ele valorizava muito mais a sua fala do que a sua escrita. E na sua escrita ele tenta fazer de uma forma mais amigável. Acaba que ele tem um certo receio de escrever por conta de ele escrever algo e a pessoa entender de uma forma diferente do que ele queria se passar. Ou então, quando ele vai escrever, ele pondera mais do que vai escrever. Não é um fluxo natural de ideias. Eu acho que todo mundo sentiria isso. Eu mesmo sinto muito isso. Na escrita do meu TCC, por exemplo. Para você escrever uma, duas, três linhas, cara, é muito trabalho. Você tem que ficar seguindo regras e tal. Não é algo natural. É algo bem difícil encadear ideias lógicas. Você requer muito trabalho. Entende? E essa preparação, que diz o Montaigne, né, pode travar e exaurir o seu espírito. Se você for improvisador, né? É como ele diz aqui, tentar conter algo com muita pressão, um enorme volume tentando sair por um único funil. Vai dar merda. Vai dar merda. Ou se você for algo que tenha que ficar mais maturando para sair algo bom, se você tentar sair antes da hora, vai dar merda. E é isso. É de pessoa para pessoa. Depende do que você é. Às vezes nenhum, nem o outro. Talvez no meio. Entende? Enfim, era isso. Muito obrigado que você ficou até aqui e tchau, tchau.